Fala galera, beleza? Pedro Assad na área. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a minha pequena e breve e simples análise dessa obra aqui, que é a obra chamada Agnus Dei. Essa obra me impacta muito, quando eu olho para ela eu fico extremamente impactado, e quando eu te mostrar o porquê que eu fico tão impactado, você talvez também fique. Tá, isso faz bem, nesse tipo de análise faz bem para você porque te expõe um pouco a arte, então é uma coisa bacana você prestar atenção aqui. Tem um detalhe aqui, dá uma olhada para ela, não sei se você percebe, mas tem um detalhe aqui que ele realmente me impacta demais, tá bom? Primeira coisa, o nome da obra é Agnus Dei, e ela é do Konstantin Korobov, é um artista russo, se eu não me engano. Ela é de 2022, é uma obra recente, tá? Isso aqui é realismo simbólico, tá? É realismo e é simbolismo ao mesmo tempo, misturado com um pouco de influência da arte bizantina, mas esse não é o ponto principal, tá? Isso aqui representa claramente, essa cena aqui é a cena de Cristo sendo crucificado, né? Porque Cristo, ele é representado como o Cordeiro de Deus, e aqui ele está sendo crucificado, está entregue aos seus carrascos, está entregue aos seus algozes, que no caso somos nós, de certa forma, tá bem? E é claro que isso aqui é uma cena muito impactante, porque retrata isso de uma maneira simbólica, até bem pesada. E o primeiro ponto que é impactante, mas esse não é o principal, você vai ver qual é o principal daqui a pouco, tá bom? O primeiro ponto muito impactante é o contraste entre a expressão dos lobos e a expressão do cordeiro, que é o próprio Cristo, né? Então, assim, quando a gente olha, os lobos, eles têm uma expressão brutal de muita ira. A gente vê a testa, né, a fronte deles cerrada, né, os olhares muito afiados, todos eles com a mandíbula bem trincada, bem aberta, né. E aí o outro ponto que causa justamente muito impacto é esse contraste entre essa expressão deles e a expressão tão serena, a expressão tão plácida do cordeiro. Olha só como a expressão do cordeiro é plácida, né, ele tá com uma expressão, de certa forma, como que fosse tranquila, que já mostra, né, aquela é óbvio que Cristo agonizou, é óbvio que Cristo sofreu na cruz, mas nessa imagem aqui, esse realismo simbólico retrata essa pureza, essa perfeição, né, esse certo caráter indestrutível de Cristo, né, que vai de fato vencer a morte. Essa imagem aqui ela retrata, segundo o próprio artista, os momentos imediatamente antes da destruição. Então isso aqui são os momentos, 1 segundo antes dele ser de fato destruído. É muito impactante também para quem vê isso aqui, que não tenha sangue, porque a pele do cordeiro é tão branca. E se você realmente reparar aqui, olha só, assim fica melhor. Não tem de fato sangue, né, sangue a gente não vê, olha só. Quando a gente olha aqui bem perto, a gente não identifica a presença de sangue, isso aqui também é algo que deixa o nosso psicológico de certa forma impactado. Claro que tem alguns elementos aqui que são, até fáceis de perceber, tipo essa auréola indicando a santidade perfeita de Cristo, claro, mas agora eu vou dizer para vocês o de tudo nessa pintura, o que realmente mais me impacta, e quando eu olhei isso, quando eu percebi isso aqui, foi até foi uma coisa bem sinistro perceber isso, de alguma forma isso me marca bastante, mas não sei se pra vocês também vai ser assim. Olha pra esses lobos e olha agora pra esse lobo aqui. Olha esse lobo, olha a diferença marcante na expressão dele para a expressão dos outros. Quando você olha para os outros lobos, eles têm um rosto só. Esses lobos aqui, eles são todos iguais. Esses lobos aqui são 7, né, que já é um número muito simbólico, né? 7 lobos são também 7 os pecados capitais. Muita coisa é 7, né? O número 7 é um número, bastante simbólico na teologia, mas quando a gente olha para esse lobo aqui, a gente percebe o seguinte, por alguns elementos simbólicos da expressão dele, ele tem uma expressão. Olha por você mesmo. Como que é a expressão desse lobo? Ele tá também mordendo, mas ele tá levemente hesitante. A gente vê que a mandíbula dele tá entreaberta. A gente vê que o olhar dele é um olhar pra cima e de alguma forma ele sabe que aquele ali é o próprio Cristo. De alguma forma esse lobo aqui ele não tá mordendo com tudo, ele já mostra um arrependimento, uma hesitação, que a gente consegue perceber pelo rosto dele, né, quando a gente olha as expressões dele. Isso foi colocado aqui propositalmente pelo artista. E esse artista ele, né, eu já vi eu vi alguns pronunciamentos dele e ele costuma colocar nas artes dele de alguma forma, a entrada da graça de Deus em locais improváveis. Então numa cena dessa, que é uma cena tão violenta, uma cena, tão absurda, uma cena tão impactante que deixa a gente meio marcado, um dos lobos está como que fosse num processo de arrependimento, um dos lobos está como que fosse pensando, e esse lobo também, ele é fortemente, né, um representativo daquele centurião que logo depois de matar Cristo na cruz,
ele se dá conta de que aquele era de fato Cristo, e ele até então não acreditava nisso. Os 3 evangelhos relatam isso quando ele diz: "Verdadeiramente esse homem era filho de Deus". Caindo em si, caindo na real, é claro que também pode ter uma conexão com o bom ladrão, que se arrependeu, olhou para Cristo e acreditou, né, estava do lado dele na cruz e pediu que o salvasse, e foi de fato a primeira pessoa ali a ser salva, mas é muito, muito, muito marcante a conexão que isso aqui tem com o centurião, com o choque que o centurião toma ao perceber verdadeiramente esse homem era o filho de Deus. Quando a gente vê também o fato de que, hã, em todos esses lobos aqui, quando a gente olha para os olhos deles, de certa forma tem a presença desse amarelo. Eles olham ali e tem um amarelo, que é como se fosse a possibilidade do reflexo da graça, até mesmo nos carrascos, como que a graça de Deus ela pode estar em qualquer lugar de fato. Hã mas o que realmente me deixa mais impactado é o olhar desse lobo. Olha de novo agora e percebe, né, sob essa perspectiva, como que ele tá mordendo de outro jeito, tá bom? A gente percebe a falta da ruga de raiva nesse lobo aqui, ele não tem a mesma ruga de raiva, ele tem uma mandíbula muito mais hesitante, ele conserva aqui uma dúvida individual, ele conserva essa hesitação, enquanto que os outros eles são como que uma só coisa, uma só agressividade, né? Então, de fato faz a referência a tanto faz a referência principalmente ao centurião, né, com certeza, mas também pode fazer ao artista. Tem muitas pessoas que fazem uma leitura dessa obra como que fosse assim: "Olha, você pode estar sendo influenciado, vo pelo meio em que você tá andando com pessoas e você faz coisas", mas eu não acho que seja bem essa a intenção do artista. É claro que não tem como saber, na verdade tem, porque ele já falou sobre isso, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que esse lobo aqui arrependido, ele é um ele também é de certa forma, um espelho, né, quando a gente olha para ele, a gente pode refletir algumas coisas sobre nós, e também ele traz uma certa reflexão sobre a liberdade de abandonar o mal, com toda certeza ele traz, né, e a expressão dele eu acredito que é o ponto mais marcante mesmo, tá bom. Esse centurião aí você consegue encontrar nos evangelhos, ele fala tanto no evangelho de Marcos, de Mateus, quanto de Lucas: "Verdadeiramente este homem era filho de Deus". Eh e essa percepção, né, depois de matar Cristo, depois de já ter feito a coisa, pá, ser atingido pela verdade, né, ou seja, como que a verdade ela é penetrante, como que a verdade ela é suprema, certo? É isso galera, espero que tenham gostado aí, espero que tenha sido, bacana pra vocês, espero que tenha sido legal, né, espero que vocês tenham gostado disso. E é isso, tá bom? Tô tirando aqui a imagem, quem quiser aí já falei o nome da obra, é Agnus Dei, gosto muito dessa obra, fico bastante impactado por ela. E um beijo aí pra todos, fiquem com Deus, beleza? Tchau, tchau, galera. Valeu.